Fala, seus lindos, professor Douglas, História, com mais uma aula à distância aí para vocês, do terceirão do Liceu Catarinense. Pessoal, aquelas saudades ainda continua bem forte no peito do professor. Tenho certeza que no de vocês também. Não, acho que não, de vocês não. Mas enfim, a gente vai dar uma continuidade, tá, no tema da nossa primeira aula, que foi governos populistas, né? E algumas coisas que eu vou falar hoje eu já falei na outra aula, a gente vai reforçar, porque a gente vai se aprofundar nesses três últimos governos aqui, que é o de JK, Jânio Quadros e João Goulart, e algumas coisas serão novidades para muitos aí. A gente vai começar com o governo, só recapitulando o que a gente falou nas outras aulas. O primeiro governo populista, então, Getúlio Vargas. Segundo governo populista vem Eurico Gaspar Dutra. Terceiro volta Getúlio Vargas. Depois vem Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros. E para finalizar esse ciclo aí de governos populistas vem o nosso queridíssimo e saudoso Jango. E depois retorna com o nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva. Gente boa pra caramba. Mas enfim, não vamos entrar em questões políticas aqui na aula, né, pessoal? Um probleminha técnico ali, o meu amigo aqui, o Madruga. Enfim, ele largou um áudio ali e eu já dei uma olhada feia. Ele já, né? Mentira, não olhei feio pra ele não. Vamos começar com o JK, pessoal. Ó, eu fiz algumas anotações aqui. Eu não sei se tá dando pra ver legalzinho aí, tá, Madruga? Não, tá, as anotações dá pra ver legal? Dá. Então eu fiz algumas anotações aqui, tá? Quem quiser depois anotar, e eu vou discutir sobre cada uma delas com vocês aí. O governo de JK, esse nós já falamos na outra aula, esse eu não vou me aprofundar muito, tá? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, o plano de metas. O plano de metas, lembra que eu falei para vocês que ele envolvia um crescimento em várias áreas ali? Educação, saúde, era um plano que ele estava traçando de crescimento em relação a várias áreas do país. E nós já falamos também com capital estrangeiro. 50 anos em 5, esse era o lema da campanha de JK. Vamos evoluir o Brasil 50 anos em 5. Ele tinha esse projeto ambicioso. E a construção de Brasília e a inauguração de Brasília também ainda no seu governo. Isso nós já falamos na outra aula também. Aí, eu já vou passar para o Jânio Quadros, porque o JK nós já discutimos um pouquinho na outra aula. Nós já falamos essa questão dele buscar recurso estrangeiro, e isso eu vou comentar um pouquinho aqui, porque daí a inflação vai nas alturas, a dívida externa fica uma coisa absurda no governo de JK, devido a esses investimentos estrangeiros. E aí a gente entra no governo de Jânio Quadros. E aí eu coloquei alguns pontos aqui, ó. Congelar salários. Ele congela o salário da galera. Isso causa uma insatisfação popular, é óbvio, né? Professor, o que é o congelar salário? Gente, não ter aumento nenhum. O salário não acompanhar nem a inflação, que isso é um problema, que daí o dinheiro vai perdendo o seu poder de compra ali. Então ele não vai acompanhando a inflação, então ele congela os salários. Já foi o primeiro ponto ali que eu coloquei e a primeira coisa que já começa a gerar essa insatisfação na galera. Polêmica foi o segundo ponto. Professor, polêmica, e aí? Polêmica de que sentido? De que maneira? Gente, eu vou falar algumas coisas que ele faz no governo deles, vocês vão achar um absurdo. Vocês vão falar, professor, qual era a ideia e a intenção de Jânio Quadros quando ele vem com todo esse projeto? Primeiro deles, e esse eu acho legal, a proibição das brigas de galo. Proibição da rinha, que é chamado, né, as brigas de galo. Tá, até aí tudo bem, professor, a briga de galo é cruel. Quem sabe eu, na minha cidade, eu vim de uma cidade pequena e eu acompanhei um pouco essa questão da briga de galo. É muito cruel, gente. Colocam até na espora do galo ali, colocam um negócio de ferro, no bico, uma biqueira de ferro. Judia muito no animal. Mas tudo bem. Mas para um governo, né, isso... ele colocou isso como se fosse algo, tá? Não estou falando que é ruim, tá, gente? Entendam bem. E a outra coisa, a proibição de biquíni nas praias. Gente, num país tropical, com o tamanho do litoral que nós temos, o cara vem e quer proibir, ele vem com essa ideia mais conservadora, proibir o biquíni nas praias. Só que vale lembrar também que era uma época diferente da nossa, mas mesmo assim, as pessoas já estavam acostumadas. Então, eu coloquei polêmico porque assim, gerou uma insatisfação popular ainda maior, já estava com a questão do congelar os salários. Agora vem essa polêmica. E aí vem a renúncia que também nós falamos na outra aula.
que ele acaba renunciando ao seu governo, tá? E achando que o povo ia pedir, ia clamar para ele voltar, e tipo, cri, 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 ninguém fala nada e fica por aquilo mesmo. E agora, por fim, esse que eu vou focar um pouquinho mais, que foi o que nós não falamos quase na outra aula, que foi o governo de João Goulart. João Goulart, quando Jânio Quadros ele renuncia o poder, o seu vice era João Goulart, por isso que ele assume. Então ele não ganha a eleição, pessoal. Entendam bem, ele não ganha a eleição. Ele era vice de Jânio Quadros. Então ele automaticamente, quem que teria que assumir o poder? O vice. Isso estava na Constituição. O vice assumiria o poder. Só que o vice estava em uma viagem para a China. Tá? E aí a oposição aproveitou essa oportunidade, falando que ele estava buscando uma aproximação com o comunismo e bababá. E aí eles vêm com um plebiscito, que era para implementar no Brasil o parlamentarismo. Eles queriam muito, eles queriam tirar o poder das mãos do presidente e os parlamentares assumissem o poder. Então, ele volta dessa viagem, mas antes dele voltar ele tinha um aliado aqui muito bom, que começa a fazer uma campanha nas rádios de todo o Brasil, dizendo que eles queriam dar um golpe em João Goulart, que pela Constituição ele que teria que assumir o poder, e o nome desse cara era José Sarney. José Sarney, se eu não me engano, era parente até de João Goulart. E ele começa a fazer toda essa campanha para que esse golpe não fosse aplicado pela oposição, e ele acaba conseguindo realmente. João Goulart volta, assume o poder, e um dos seus principais projetos aí era a reforma de base. Essa reforma de base, ela vinha de encontro que a educação, ele queria uma reforma nas áreas básicas ali, assim como o JK também, o plano de metas. Mas o plano de metas de JK era buscar recurso estrangeiro para investir nisso. E a reforma de bases aqui de João Goulart não. Ele agora quer investir nesses setores mais, em todos os setores da sociedade. Na educação, na saúde, reforma agrária, ele já falava de uma reforma agrária. Professor, o que é uma reforma agrária? Gente, se a gente pensar nos latifundiários, os latifúndios, os grandes proprietários de terra, né? No Brasil, essa distribuição de terra é muito injusta. E uma reforma agrária, o que é? É uma distribuição mais justa de terra. Tirar, às vezes, desses grandes latifundiários, né? Tirar uma parte de terra e redistribuir para ficar uma coisa mais justa, uma coisa mais... E aí, João Goulart acaba que, depois nós já falamos sobre isso, em 64, eles acabam dando um golpe em João Goulart, exilando ele para o Uruguai. E aí quem assume o poder são os militares. Mas eu quero focar também hoje um pouquinho em relação ao governo populista mais atual, que foi o Lula, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, que demorou um pouco para chegar ao poder, tá? Depois aí que acaba a ditadura militar, mas quando ele realmente assume o poder, ele se mostra ali um governo populista. E mais assim, o primeiro mandato, quem acompanhou, eu particularmente acompanhei, foi um bom mandato, esse primeiro mandato do Lula, e depois aí a gente já vê uma série de coisas negativas em relação à gestão do PT no nosso país. Não vou entrar nesses detalhes agora aqui numa videoaula, quem sabe um debate na sala de aula, mas uma coisa mais sadia, uma coisa, né, sem tendência política nenhuma, tá? E essa é a nossa aula sobre os governos populistas. Foi mais assim como que uma revisão, algumas coisas eu não tinha falado na outra aula, outras a gente falou e acabou reforçando aqui, mas esses foram os governos populistas do nosso país. Só recapitulando, para não ficar mais dúvidas, até em relação aos nomes, vamos lá, só para a gente finalizar a aula. O primeiro deles, Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas de novo, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart. Depois retorna Luiz Inácio Lula da Silva e depois na sequência vem a Dilma. Eu poderia fazer uma piadinha de quantas mulheres precisam para destruir o país, mas eu não vou fazer essa piadinha não, tá gente? Até a próxima aula. Aquele beijo no coração do professor Douglas. E os exercícios, só um pouquinho madruga. Os exercícios, tá? Eu vou disponibilizar ali as páginas no
portal para vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios e enviar para o professor. E qualquer dúvida que estiverem sobre a aula ou alguma coisa assim relacionada à história, pode falar ali no portal que o professor vai estar sanando essas dúvidas. Tá bom, pessoal? Aquele beijo no coração e até a nossa próxima aula. Uou!